Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Chegamos na última parte do livro O Clamor de Mordecai e eu gostaria de compartilhar esse finalzinho aqui com vocês, tá bom? O subtema é A Virada. O livro termina assim, com esse subtema, A Virada, que diz assim: Eu o encorajo a ler o livro de Esther e permitir que o Espírito Santo, Mordecai, entre parênteses, Mordecai, porque na metáfora o Espírito Santo é representado por Mordecai. Esther, a noiva, a igreja, e o rei é o próprio Deus. Na metáfora, em uma linguagem metafórica, alguns estudiosos utilizam essa forma de comparação, né? Clame em seu coração de uma maneira profunda. O final do livro é realmente a melhor parte dele, é o que mais frequentemente é ignorado. A vitória dos judeus em Suzã é legendária e ainda hoje é celebrada por eles. A festa de Purim é uma alegre celebração para os judeus, a qual comemora o dia marcado para a sua destruição. Mas que, em vez disso, eles é que infligiram uma grande devastação aos inimigos deles e foram estabelecidos por Deus em paz e triunfo. Durante a observância tradicional de Purim, a cada vez que o nome de Ramã é mencionado, a multidão grita: Venahafoshu, Venahafoshu, que significa a mesa foi virada, ou o oposto aconteceu. Este costume vivo vem de Esther 9:1, parte B, que diz: No dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Então aconteceu o contrário do que se esperava. As reviravoltas, toda a situação ficou a favor de Esther e dos remanescentes e contra os maus, injustos e perversos, Ramã, seus filhos e os demais, que tentavam destruir a qualquer custo os remanescentes no período de Esther. O oposto aconteceu, as mesas foram viradas, Ramã foi pendurado na forca que ele havia construído para Mordecai. Em vez de aniquilação, os judeus prevaleceram. Em vez de diminuir em número, ganharam seguidores. Se há uma lição da história que necessita ser aplicada aos dias modernos, é a de Esther. Necessitamos ver uma mudança de rumo nas nações da terra. Precisamos nos tornar a força para a qual fomos criados. Devemos nos tornar uma geração de Esther. Precisamos ser a resposta às nossas próprias orações. Se há uma lição da história que necessita ser aplicada aos dias modernos, é a de Esther. Eu também acho, concordo plenamente com o autor Robert, quando ele escreveu isso aqui. Ramã foi o indivíduo que quase destruiu uma nação. Esther foi o indivíduo que salvou uma nação. E você é um indivíduo cuja história ainda não terminou. Você ouvirá o clamor de Mordecai? Possivelmente o seu momento, ainda que não será manchete da CNN, mas eu posso assegurar-lhe que o seu Criador e Redentor está ligado em cada movimento seu e está ansiosamente assistindo para vê-lo se tornar tudo para o qual ele destinou a você. Não estou dizendo que será fácil, nem estou garantindo que nossas ações chegarão ao resultado que desejamos. Esther não sabia como as coisas iriam terminar. Nem eu sei também. Tudo o que eu sei é que, como Esther, todos fomos abençoados para um propósito. Olha, isso aqui eu estou lendo o que o autor falou, Robert, que Esther não sabia. Ele é um homem, ele está escrevendo sobre Esther, sobre a experiência dela. Na Bíblia não diz que ela não sabia e que ela não entendia nada. Não fala nada. Diz que ela marcou um jantar, depois outro, deu um intervalo de tempo e usou as estratégias. Mas não está escrito o que ela pensou, não tem os detalhes lá. Eu tenho certeza que Esther sabia mais e não queria demonstrar abertamente. Esther, a estrela, na história mostra que o segredo salva um povo. Tinha coisas que ela achava que deveria contar, outras coisas não. Ela guardou o segredo em relação à sua origem. Ela não contou quem ela era. O rei se casou com ela sem saber a origem dela. Ela não mentiu,
mas omitiu. Ela não contava tudo. E eu acredito que ela sabia mais. É porque na Bíblia a história está resumida, não tem tantos detalhes. Eu acredito que Esther sabia mais. E em relação da minha própria história, o que é que eu sei? Se você me perguntar, Cléia, você sabe o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses? Tudo vai acontecer contigo? Não, não é assim que acontece. O que eu compreendo em detalhes é o projeto Pequena Luz e sobre o futuro do que ainda não aconteceu. Eu compreendo uns fatos. Eu sei que é uma vitória histórica, eu sei porque tem textos da Bíblia que Deus já me mostrou e já me deu discernimento. Trata-se dessa história. Como eu já falei, tem quase um terço do conteúdo da Bíblia toda que está falando da escatologia bíblica. Eu sou uma estudante da escatologia bíblica e minha história está nas páginas da Bíblia. Não é uma história inventada, ela tem na Bíblia. Então, essas partes que diz respeito a Esther da geração escatológica, a menina dos olhos de Deus, encontra-se em vários textos da Bíblia, capítulos do Antigo Testamento, e tem capítulo que eu sei que tem a ver com a história, porque Deus já me mostrou e eu li lá. E isso me faz compreender muitas coisas. Isso não significa que eu compreendo os mínimos detalhes de tudo que vai acontecer. Deus, ele vai revelando as coisas por etapas. Ele vai mostrando, ele vai abrindo os olhos, ele vai dando a direção. Eu acho que ninguém tem um controle emocional para saber tudo o que vai acontecer. Só quem sabe tudo é o próprio Deus. Nem o diabo sabe, nem os demônios sabem, nem as pessoas mais inteligentes dessa terra não sabem. Em Amós tem um versículo que diz: certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Não diz assim? Eu entendo, eu sempre falo que o que acontece comigo é espírito de sabedoria e revelação, não é profecia. Eu não entendo assim não, como espírito de profecia. Como dom de profecia, né? Que profecia é um dom. Eu entendo como conhecimento e sabedoria, porque isso Deus já ministrou para mim. E mistérios de Deus, ele também já ministrou. Eu li no dicionário bíblico, mistérios de Deus significa os segredos do coração de Deus. Ou seja, a pessoa tem uma intimidade tão profunda com Deus a ponto que ele abre o coração e fala segredos. Isso aí acontece comigo mesmo. E inclusive, depois que eu me converti com 9 anos e alguns meses, já recém-casada, eu me lembro que eu vivi experiência profunda com Deus e acontecia algo no meu coração e eu, sem saber explicar, eu contava para algumas pessoas falando assim: eu sinto o que Deus sente, eu posso sentir o coração de Deus, eu sei o que Deus está pensando. Eu dizia isso e chorava. Eu estava tentando explicar os mistérios de Deus e não encontrava as palavras, e até hoje eu não encontro, porque Deus é ilógico, ele não tem lógica, entende? Não faz sentido. Aí a Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entender, porque se discerne espiritualmente. Então eu não sabia explicar, e até hoje eu não explico muito bem, mas eu sabia que ali, mistérios de Deus. Então tinha momentos que eu ouvia o próprio Deus, ouvia falar comigo palavras carinhosas. Então assim, acontecem coisas lindas na minha vida desde a minha infância. Desde antes de pisar o meu pé na Igreja Batista, que foi na Igreja Batista lá da Praça do Feijão, do centro da cidade de Recife. Foi ali que eu me converti, mas foi antes da conversão que eu já pensava em Deus, que eu já orava. Então acontece algo muito lindo e diferente na minha vida. Agora, minhas experiências profundas com Deus em batalha espiritual foi do nascimento da Avivar para cá, ou seja, de 2004. Eu consagrei a Avivar a Deus em 2003, eu consagrei antes de nascer, que eu já sabia que a escola nasceria. Isso eu também sabia, Deus estava compartilhando comigo o sonho Avivar e ministrando para mim como deveria ser a metodologia. E eu estava com a caneta e rascunho escrevendo tudo. E com a revista de Helenita Borges do meu lado, eu lembro como se fosse hoje. Então, assim, eu orei, entrei no meu quarto, ajoelhei, orei, consagrei a Avivar a Deus em 2003 e ela nasceu em 2004. Eu sabia que a escola nasceria. Tudo aconteceu comigo, por isso que eu explico a metodologia, porque foi tudo comigo. Então, assim, eu sabia que Deus estava compartilhando o sonho Avivar comigo, que eu deveria abrir uma escola e que deveria colocar esse nome Avivar, e eu coloquei. Então, assim, tudo aconteceu comigo. Então, de 2004 até hoje é que eu vivi experiências profundas com Deus, que é impossível você não aprender, é impossível não mudar. Por isso que eu me tornei assim, tão diferente, no sentido de querer agradar a Deus, né, de levar muito a sério as coisas espirituais, incentivar o povo a orar e a jejuar. Enfim, essa busca constante, sincera. E aí eu me tornei uma pessoa muito intensa depois de conhecer a Deus, porque ele começou a se apresentar para mim com as experiências da Avivar, com o que acontecia dentro da Avivar, comigo mesmo, com outras pessoas, ele me dando discernimento, e eu fui entendendo as coisas.
Então eu entendo assim, eu não me enxergo como profeta, profetiza, nada disso não. Eu entendo que acontece comigo os mistérios de Deus, os segredos do coração de Deus. Sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, discernimento espiritual, isso tudo Deus me deu. E Ele já confirmou, já disse para mim, fica claro, fica óbvio. As pessoas na Avivar percebem, quem convive comigo percebe. Porque de fato Deus me deu esses dons. Só explicando aqui para pensar, Cláudia, você sabe, não, eu não sei tudo o que vai acontecer comigo e nem com outras pessoas. Com outras pessoas, Deus me dá também discernimento, por meio de visões, sonhos, situações, Ele ministra ao meu coração, coisas sobre outras pessoas também, sobre mim, sobre Avivar, enfim, muitas coisas assim, mas para saber tudo sobre o futuro, só quem sabe é Deus, certo? E à medida que ele abre o coração e se revela, tem como a pessoa ficar sabendo, mas ninguém é dono da verdade, né? Todos nós estamos sujeitos a errar, falhar, tá certo? Então eu, mesmo comparando com esse Té da geração escatológica, esse Té da Bíblia também não era perfeito, eu tenho certeza disso. O Davi da Bíblia não era perfeito, o Davi da geração escatológica não é perfeito, esse Té não é perfeito, ninguém é. Então nós estamos sujeitos a falhas, a decepcionar uns aos outros, a ferir, a magoar, porque somos imperfeitos. Só Deus é o amigo perfeito. Deus jamais vai decepcionar ninguém. Deus não decepciona ninguém, Ele é perfeito mesmo. Ele não erra nunca, mas as pessoas são assim. Então, só para deixar aqui essa palavra, né, para não pensar, Cléia sabe, esconde, não. E eu também não sou obrigada a falar tudo que Deus ministra para mim. Isso seria uma falta de sabedoria, uma imprudência contar tudo que Deus te revela. É de acordo com o que Deus ministra para compartilhar, certo? Ninguém deve compartilhar tudo o que Deus abre o seu coração. Deus confia em você, Deus é teu amigo, Deus considera a tua amizade, né? E aí compartilhar algo e ministra, não fale sobre isso. Ou ministra, fale quando eu falar contigo, porque acontece muito isso. Então, não é questão de egoísmo não querer compartilhar, é falta de sabedoria espalhar tudo que Deus revela. Você entende? Continuando aqui, uma menina órfã de Suzã respondeu ao clamor de Mordecai. Nós responderemos sim ou não. Não. Se este livro cumpriu o seu papel, então você deve estar inflamado para agir. Você será movido a fazer algo diferente, alguma coisa nova, algo relacionado à ação virá das palavras que você leu. Felizmente, há um crescente número de indivíduos em que todo mundo estão ouvindo o clamor de Mordecai e têm sido levados a agir. Pessoas de todos os estilos de vida, com todo tipo de experiência, pessoas como você que, ao seu modo, fazem a diferença todos os dias no mundo em volta delas. Amém? Faça a vida valer a pena. Esther fez. O que eu quero dizer com faça valer a pena, faça a vida valer a pena? Eu falo muito essa frase nos meus textos, nos vídeos. Eu entendo que a vida vale a pena quando a sua vida é envolvida na vida de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você se torna melhor amigo, melhor amiga de Deus, entende? Quando você entende a Deus, quando você se relaciona em profundidade, em intimidade, isso é fazer a vida valer a pena. Porque sem Deus nada vale a pena. Sem Deus não vale a pena nem nascer. É isso que eu quero dizer. Faça valer a pena, faça algo impactante, diferente, faça algo para agradar o coração de Deus. Faça algo para marcar a tua geração de forma positiva. Viva no centro da vontade de Deus, faça valer a pena. Eu estou sempre buscando isso na minha vida, né? Caminhando cada degrau e tentando fazer valer a pena. Por isso eu falo muito sobre isso. E aí o livro aqui termina, tem só algumas referências que eu não vou ler. E aí termina o clamor de Mordecai. Antes de compartilhar o próximo tópico, que é muito importante, né, eu vou parar um pouquinho o vídeo só para tomar um pouquinho de água. A garganta está ressecada. Pronto, já peguei aqui meu caderno, minhas anotações. Para compartilhar. Hoje é dia 31/8/2023. E ontem, dia 30, Deus ministrou esse tema ao meu coração. As bodas do Cordeiro. Eu vou explicar o sonho que Deus me deu também, tá certo? Foi assim. Ontem eu estava normal aqui em casa, logo eu estou muito gripada. Eu estou gripada, a minha garganta um pouquinho ardendo, rouca, está percebendo? Olha aqui, estou tomando balinha de gengibre.
essa pastilha aqui pra garganta e essa aqui. Eu estou muito gripada mesmo, então eu estou atendendo assim pelo WhatsApp. Estou em casa agora, as professoras na Viva, e eu estou atendendo só pelo WhatsApp. Minha voz fica até um pouquinho rouca, irritada, tá? Então, pensei até em não fazer o vídeo, não só por questão da gripe, porque eu fiquei resistindo, eu fiquei em dúvida se era realmente Deus que queria isso. Foi assim, veio o primeiro pensamento assim na minha mente: as bodas do Cordeiro. Fazer um vídeo explicando, falando sobre as bodas do Cordeiro. Fale sobre as bodas do Cordeiro. E isso na minha mente, bodas do Cordeiro. E eu resisti, eu confesso que eu resisti, pensando, não, eu estou gripada, vou fazer um vídeo, vou falar o que sobre as bodas do Cordeiro? Eu pensei isso, né? Porque assim, eu entendo as bodas do Cordeiro como Jesus, o noivo, a igreja pura, a noiva, e a conexão entre o noivo e a noiva. O casamento seria a boda dos cordeiros. Eu fiquei pensando isso. Aí eu pensei assim, mas o que eu poderia falar em detalhes se é algo tão simples? Encontra-se em Apocalipse 19 e outros textos da Bíblia também, mas Apocalipse 19 fala mais das bodas do cordeiro. E aí eu fiquei resistindo a fazer o vídeo e eu até mesmo em estudar mais profundo sobre isso. Mas não foi nada, não. Continuei aqui em casa normalmente. Ontem eu estava mais gripada do que hoje, estava mais rouca ontem. Aí aqui eu faço uma coisa, arrumo alguma coisa, leio um pouco. Enfim, em casa aqui fazendo minhas coisas, organizando minhas coisas e atendendo pelo WhatsApp, né? E esse pensamento voltava na minha mente dessa forma: as bodas do Cordeiro. Fale sobre as bodas do Cordeiro. Eu falei, meu Deus, será que é o Senhor? Meu Deus, querendo que eu fale sobre isso. O que, Senhor, eu falo? Eu não tenho tanto conhecimento teórico para fazer um vídeo sobre isso. Eu não compreendo direito. Será que é? E eu pensando que era a minha carne resistindo. Pensando que era meu pensamento só, uma ideia minha. Eu pensei assim, é só uma ideia minha, não é Deus não. E aí eu tenho o costume de fazer isso, de pedir confirmação. Eu peço várias vezes e ele sempre confirma. De noite, né, de ontem para hoje. Aí ontem de noite, antes de dormir, eu falei, Deus, esse pensamento já, eu acho uns 4 ou 5 vezes na minha mente, em horários diferentes. As bodas do Cordeiro. Eu pensei, será que Deus está chamando a minha atenção? Ele quer mesmo que eu fale sobre as bodas do Cordeiro? Aí eu orei antes de dormir desse jeito. Senhor, em nome de Jesus, se é o Senhor que quer que eu fale em um vídeo sobre as bodas do Cordeiro, Deus dá-me um sonho, confirmando isso. E quando eu acordar, faça-me lembrar desse sonho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque eu quero te obedecer. Mas eu preciso ter uma certeza que o Senhor quer que eu fale sobre isso. Eu fico querendo chorar porque eu sou assim mesmo, sabe? Quando falou de Deus, ou de crianças carentes, eu já quero logo chorar. Então, assim, eu orei assim, com aquele pedido do mais profundo da minha alma. Deus, dá-me a confirmação por meio de um sonho. Gente, não foi nada, não. Fui dormir normalmente, né? E ontem eu li um pouquinho um texto de Daniel Conigeiro sobre as bodas do Cordeiro. Eu não conheço Daniel Conigeiro, eu acho que ele é um pastor. Mas eu gosto dos textos dele. Aí eu vi esse tema relacionado às bodas e fui ler. Achei interessante, até anotei alguns tópicos. E fui dormir orando assim, né? Oh, Deus, dá-me essa confirmação. Gente, não foi nada, não. Na noite de ontem para hoje, Deus me deu um sonho, discernimento, tudo em detalhes. Vou contar aqui pra vocês, porque Deus ministrou meu coração. Conte o sonho. Eu até anotei aqui, conte o sonho. Eu não queria contar. Se a decisão fosse minha, eu não iria contar. Que envolve outra pessoa também, eu não queria contar. Mas Deus ministrou, conte o sonho e explica o significado. Além de ter dado sonho, ainda disse assim, como eu quero obedecer, que eu quero agradar o coração de Deus, eu vou contar o sonho. Eu tenho como responsabilidade contar a história de Irecê, a história da Viva. É o testemunho vivo, eu sou uma testemunha viva. Eu não vi, eu não estava assistindo, eu estou vivenciando tudo. E Deus quer que eu conte para glorificar o nome dele. Então, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de testemunhar. Você entende? Então, o Espírito Santo de Deus ficou me cobrando falar sobre isso. Aí, eu tive esse sonho. O sonho foi assim. No sonho, eu me vi aqui, eu estou na cozinha agora, com o caderno meu, esse, e a caneta azul escrevendo. Aí no sonho eu levantava, escrevia só um pouquinho, levantava, ia até a sala e tinha um cachorro andando assim, rapidamente de um lado para o outro. Nós não temos cachorro em casa. No sonho tinha um cachorro pequeno, andando meio agitado de um lado para o outro, meio inquieto. E aí eu olhava para a varanda, tinha um carro com a porta aberta, entreaberta, o meu esposo Lico sentado fora do carro em um banquinho, olhando para mim com um olhar como se quisesse pedir ajuda, mas sem falar nada. Parece que queria falar comigo, um olhar de quem quer te pedir ajuda, entende? Eu discerni, entendi o olhar dele e comecei a orar na sala, porque eu vi aquele cachorro, eu fiquei incomodada com aquele cachorro agitado de um lado para o outro.
Aí eu orava um pouco na sala e entrava no meu quarto com o meu caderno na mão. O sonho foi assim. Eu entrava no meu quarto com o meu caderno e a caneta na mão e começava a continuar escrevendo sobre o tema que Deus estava me pedindo, que é as bodas do cordeiro. Esse foi o sonho. E aí eu continuava e eu terminava de escrever tudo. Aí eu acordei. Quando fui acordando, ainda deitada, abri os olhos, de noite, eu acho que perto de 3 ou 4 horas mais ou menos de noite, eu acordei e Deus fez me lembrar que eu pedi o sonho e olha o sonho aí. Eu chego e fico toda, olha como eu tô vendo, se dá pra ver. Porque eu sinto a presença de Deus. Porque assim, é incrível demais. Eu acabei de pedir, Deus deu sonho. Agora eu vou te contar o discernimento, tá? Aí eu falei, meu Deus, eu estava escrevendo na cozinha, continuo escrevendo no quarto. Deus quer que eu escreva isso e fale no vídeo. Ficou claro que foi isso. E esses símbolos que aparecem no sonho? Eu vou te contar tudo, tá bom? Primeiro eu estava na cozinha, né? A casa representa a vida da pessoa. Eu estava na cozinha, a cozinha está muito relacionada ao trabalho. A cozinha está muito relacionada ao trabalho. Eu escrevia só uma parte do texto aqui. Aí eu ia com o caderno para a sala. Via esse cachorro. O cachorro agitado representa resistência. Resistência tanto da minha parte em querer fazer o vídeo, que eu me mostrei assim, eu fiquei resistente, você tem uma certeza que era Deus. Estava muito gripada, não queria fazer o vídeo, como eu te falei que eu estava. Então, resistência da minha parte, veja que era na sala da casa e eu começava a orar. Então, quebrar essa resistência bem no momento que eu orava, que eu realmente orei. E orei antes de dormir, orei e pedi o discernimento a Deus. E aí eu olhava para o meu esposo, ele estava aqui na frente da casa e o carro com a porta aberta. O carro aí no sonho significa destino. Ele estava fora do carro, a porta aberta, ele sentado no banco. Significa ele fora do seu destino. Ele não está andando no caminho estreito, no caminho que Deus escolheu para ele. O meu marido, no caso, ele estava fora do carro. O olhar dele para mim era como se quisesse pedir ajuda. Só que ele não pedia com a voz, mas eu percebia. Significa que eu devo reforçar minhas orações para o meu marido, orar mais por ele, que ele precisa da minha ajuda, de ajuda espiritual. E Deus vai ouvir minhas orações, entende? Porque eu sou amiga de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então é um momento que ele precisa de minhas orações e eu deveria orar mais por ele. O olhar pedindo ajuda, fora do carro, fora do destino. Ele não está no destino que Deus escolheu para ele. O carro representa o destino, mas ele está sentado no banquinho, fora da casa. Você vê que a casa é a vida. E ele estava fora, não estava na sala. O cachorro ficava na sala, ele fora. E o cachorro representa a resistência da minha parte que eu demonstrei e da parte dele mais ainda. Conforme eu expliquei lá em 2 Tessalonicenses 2, tem um versículo que diz: só tem um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um representa a pessoa, diretor administrativo da parte de barro dos pés da estátua, que infelizmente recebeu 666 na testa e na mão direita. Vou explicar melhor essa parte para você entender. Os pés da estátua, os dedos, é um reino só. Daniel explica lá. É um reino. Ele é dividido, o barro e o ferro. Entende? Dividido porque são ideologias opostas. A parte de barro todinha representa o belo e santo monte do Senhor, onde está lá Esther, da geração escatológica. Ela não recebeu a marca da besta, ela resistiu. Só que, como é um reino só, ele é frequentado, o outro lado, a parte de ferro dos pés de estátua é o reinado da besta de Apocalipse 13. A trindade satânica está lá. O calvinismo, o 666 na testa, a influência, o 666 é a influência, é você aceitar e concordar a lavagem cerebral, entende? Por isso que no sonho dele ele era preso, os braços e as pernas presas, ele não consegue se libertar, ele não consegue entender nada que acontece, não compreende nada. Nada, vezes nada. No sonho dele tinha uma luz na sala da casa. Que casa? Essa nossa aqui. E ele com os braços e as pernas presas. E por que eu não explico detalhes dessas coisas para Lico? Ele só vai saber se ele assistir esse vídeo. Até o sonho eu não posso contar. Por que não posso? Eu não devo. Porque veja bem o que é que acontece. Eu não sei hoje se ainda está assim, mas há algum tempo atrás não podia falar nada contra o calvinismo. Porque ele ficava aborrecido. E eu falo tudo contra o calvinismo. Porque o próprio Deus já ministrou para mim que calvinismo é satanismo aos olhos de Deus. Eu sei como Deus enxerga o calvinismo. E ao mesmo tempo, ele deixou ser influenciado. Ele não era assim. Ele não era assim, meu filho na fé. Eu preguei o evangelho, eu via como ele era. Porque nem toda a igreja presbiteriana é completamente calvinista. Tem igreja presbiteriana que os presbiterianos têm dons, acreditam em Deus, acreditam em milagres. Mas é a essência do calvinismo. Deus jamais ministrou para mim que presbiteriano é seita, batista é seita ou assembleia é seita. Foi o calvinismo. A essência do calvinismo Deus reprova completamente. E aí que tá, que a parte de ferro tem a trindade satânica e o calvinismo tá todo lá, tá nos pés da estátua de Daniel 2.
Então, assim, Lico foi atingido pelo engano mesmo. E eu não fui. E eu só estou contando isso aqui porque Deus ministrou ao meu coração. Conte o significado do sonho. Deus tem as suas formas de trabalhar. Muitas vezes o trabalhar de Deus dói mesmo. Eu vi no sonho ele olhar para mim com o olhar de pedir ajuda. Eu acho que não é fácil. Não é fácil a pessoa não entender, estar numa realidade como essa. No caso, teria que ser humilde para perguntar sobre isso, porque ele sempre demonstrou-se completamente trancado para o sobrenatural. Eu é que sou assim, eu me converti em uma igreja batista, eu tenho experiência profunda em batalha espiritual, experiência profunda com Deus, sou a fundadora do Ministério Avivar, eu vivi a experiência todinha com Deus. A maioria de minhas experiências com Deus eu estava só em casa, só eu e Deus, a maioria. E eu não conto para todo mundo, conto para algumas pessoas, conto partes. E é quando eu vejo que a pessoa se tranca, eu não conto. Então, a realidade é assim, eu vivo uma realidade diferente. Só que no sonho dele, no outro sonho, ele via a luz na sala da casa. Eu falei para ele, representa a glória de Deus. É o próprio Deus querendo te ajudar e ele não quer. E de ontem para hoje foi esse sonho, assim, como eu disse. O cachorro agitado representa a resistência da minha parte, que eu resisti a fazer o vídeo, e da parte dele, que ele resiste a aceitar o espiritual, aceitar essas verdades. E continua, eu acredito que acreditando no calvinismo, porque eu não sei, que eu não pergunto sobre calvinismo, que ele não gosta de falar sobre isso. Então ele só vai saber se assistir esse vídeo. Eu acredito que Deus vai criar uma situação para ele assistir. Não tem como impedir o agir de Deus. Se o próprio Deus ministrou para mim, eu estou aqui obedecendo. Deus quer, me deu o sonho, discernimento mais uma vez, e falou, explique o sonho. Aí, e por que eu entrava no quarto com o meu caderno e escrevia o restante lá, sentado na minha cama? Bom, a casa representa a vida, o quarto é a vida íntima da pessoa. Presta atenção, a minha intimidade com Deus. A questão de escrever o restante do texto todinho no meu quarto significa a minha intimidade com Deus. Ou seja, eu escrevi depois, inspirada pelo próprio Deus, eu obedeci ao Senhor. Então, Deus me mostrou no sonho tudo o que estava acontecendo e o que eu deveria fazer. Aí eu peguei mesmo o caderno e escrevi no restante, sentado na cama, do jeito que estava no sonho. Eu disse, Deus, eu estou entendendo agora. E à medida que eu ia lendo o livro de Daniel Corrigeiro e um textinho aqui da Bíblia, Deus ia ministrando para mim o porquê disso, por que as bodas do cordeiro. E você também vai entender quando eu ler o texto para você. Você vai entender o porquê. Tá certo? Então, o quarto é a minha intimidade com Deus. Quarto no sonho representa a intimidade da pessoa. E era no momento que eu escrevia. E Deus me usa muito na área da escrita. Tem coisas que Ele manda mesmo, escreva. Outras coisas eu escrevo só meu ponto de vista. Textos da área da educação, outras situações. Mas tem partes que o próprio Deus me diz, como o projeto Pequena Luz, por exemplo, e várias outras situações, na Avivar, que eu recebo a sabedoria do próprio Deus para fazer essa metodologia tão estratégica e diferenciada como é a metodologia do Ministério Avivar. Então, continuando assim, então o sonho foi assim. Aí eu acordei já com esse sonho em mente e Deus me fez lembrar. Lembra que você me pediu do sonho? Olha aí o sonho e deu discernimento. Aí eu falei, meu Deus, não tem mais como resistir não, eu vou fazer um vídeo falando sobre o tema que o Senhor disse para me falar. E deixar o testemunho gravado para glorificar o nome dele, gente? Depois eu li o texto de Daniel Corrigeiro, como eu já lhe contei, escrevi aqui, falando sobre esse assunto. E comecei a escrever um texto, explicativo. Enquanto eu registrava o meu ponto de vista, a forma que eu interpreto o assunto, Deus ia ministrando que eu deveria fazer um paralelo. Presta atenção, o objetivo de Deus aqui. Um paralelo, uma comparação com as bodas do Cordeiro e a festa do Purim. As bodas do Cordeiro e a festa do Purim. O Purim da história de Esther. Portanto, o que Deus quer nos mostrar aqui é a semelhança entre os episódios. Boda significa selar um pacto entre Deus e os casais que se unem em matrimônio. As bodas são uma celebração da promessa de amor, fidelidade entre os noivos e também são um símbolo de compromisso entre Deus e os noivos. O termo boda significa promessa. Bodas, no plural, se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. O convite de Deus foi e é para todas as pessoas, sem distinção, e de por toda parte, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O convite é para todos. Eis que venho à porta e bato. Se você abrir, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. A Bíblia não diz que Jesus arromba a porta do coração, obriga a pessoa. Não existe essa graça irresistível que obriga ninguém. A graça é especial para todos. Na Bíblia não tem classificação de graça de Deus. Eis que vem a porta e bate. Se abrir, você pode abrir ou você pode fechar. Você pode perder a salvação. Deus pode riscar o teu nome do livro da vida, assim como já riscou de alguns e já falou os nomes.
Deus já riscou de alguns, e uma vez riscando não tem como reacender o nome. Porque se Deus risca o nome do livro da vida é porque já deu todas as oportunidades e a pessoa desperdiçou, zombando e escarnecendo dos mistérios de Deus. Tem muita gente fazendo isso. Se você tem dúvida se algo é de Deus ou não é, procure orar por mais tempo ou não fale nada, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. É melhor o silêncio do que você falar ou usar outro para falar algo que Deus interprete como afronta. Eu estou dando esse conselho que eu senti de Deus, é para o bem, para o seu bem, para o bem de todos nós, tá certo? O que está acontecendo é muito sério, é o juízo final, é algo muito sério mesmo acontecendo e nós devemos levar a sério. Agora aqui o texto explicativo, tá? Só um momentinho. Vou pegar aqui uma balinha aqui, uma pastilha de limão. Pega uma pastilha de limão, coloca na boca e dá uma tá ressecada, ardendo um pouquinho minha garganta. E a pastilha alivia. Texto explicativo, as bodas do cordeiro. Em Apocalipse 19, fala em mais detalhes sobre esse assunto. E em capítulos anteriores, aparecem algumas referências. Dentro da escatologia, tem diferentes correntes de interpretação. Mas vou mencionar aqui, no meu estudo, a parte que eu concordo na interpretação desse assunto. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, certo? Deus só ministrou o tema para mim, eu fui pesquisar. E o resultado foi esse aqui. Creio que as bodas do Cordeiro ocorrerá após a primeira fase da segunda vinda de Cristo, ou seja, será o arrebatamento secreto. Eu não penso secreto, veja, essa linguagem eu tirei do texto, eu não acredito assim, eu também não acredito naquela parte que a pessoa desaparece e fica suas roupas, igual no filme mostra. Eu penso diferente. Eu penso que algo espiritual vai acontecer nessa fase. Não é secreto, é espiritual. Deus tomar para si espiritualmente falando. Eu acredito que é durante a grande tribulação, no mesmo período do tribunal de Cristo, onde ocorre o julgamento das obras realizadas. Se dizer, Cléia, você acredita na volta de Cristo? Claro que eu acredito. Eu acredito no retorno de Cristo, eu acredito em tudo. Só que eu acredito que será depois do grande avivamento. Ah, Cléia, o avivamento é bíblico? É. Em Ezequiel capítulo 27 fala desse avivamento, Joel capítulo 2, na parte do texto que está falando da geração escatológica, que lá tem uma parte da profecia que é para a geração escatológica. Nessa parte está falando do avivamento e vários outros textos. O avivamento é o sonho de Deus, é uma profecia bíblica e vai acontecer, certo? E acredito, claro, no arrebatamento, é que eu não acredito, assim, de acordo com essas 3 ou 4 linhas de interpretação que existem. E sobre isso eu não falo com toda certeza, porque Deus não me falou. Deus não falou nada sobre. O arrebatamento vai ser assim, vai ser antes, depois, o povo vai desaparecer, esse tipo de coisa ele nunca falou. E eu, quando Deus não falou, eu vou dizer, é só meu ponto de vista, eu penso assim. Então eu acredito nessa primeira fase do arrebatamento como algo espiritual. A pessoa vai continuar cantando normalmente, é algo espiritual, eu acredito, entende? Uma linguagem metafórica, eu penso assim. Esse julgamento não será para condenação, e sim para os cristãos sejam galardoados, para que os cristãos sejam galardoados. Após receberem os galardões, ocorrerá então a ceia das bodas do Cordeiro, com a celebração da grande ceia do Senhor. As bodas do Cordeiro, a recompensa final da verdadeira igreja de Cristo na terra. Penso que o texto fala dos mártires da fé. Eu penso isso. A Bíblia muitas vezes descreve o relacionamento entre Jeová e seu povo, ou entre Cristo e sua igreja, sob o aspecto do relacionamento que há entre o noivo e a noiva. Jesus é o noivo e a igreja a noiva. A noiva de Cristo é pura, sem máculas, sem manchas, sem pecados, porque ele comprou e lavou com seu sangue. A verdadeira igreja é a que compreende essa verdade e obedece à Bíblia Sagrada. O casamento judaico ocorria assim. Vamos fazer uma comparação aqui. De acordo com o texto do Daniel Conejeiro, eu teria algumas partes do texto dele que fazendo uma comparação do casamento judaico. Item 1. Havia um contrato de casamento sério, na presença de testemunhas. Os termos eram apresentados e aceitos, e então a bênção de Deus era declarada sobre a união. O noivo pagava um dote ao pai da noiva, depois acontecia uma procissão. Nessa ocasião, a noiva se preparava e se adornava. Então vinha o noivo e recebia a noiva e a conduzia ainda em procissão, à sua própria casa ou à casa de seus pais. As bodas, que incluía a ceia, duravam entre 7 a 14 dias.
Uma referência clara aos costumes do casamento judaico pode ser encontrada na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Vamos fazer uma comparação entre as bodas de um casamento judaico e a relação entre Cristo e sua igreja. O contrato de casamento já está firmado. Cristo, o noivo, já pagou o dote por sua noiva, derramando seu próprio sangue. Já está tudo oficializado. Isso é irrevogável. Agora estamos no intervalo esperado, o estabelecimento do seu reino totalitário, do seu governo mundial, governo teocrático. É nesse período que a noiva se prepara, se adorna, se veste de linho fino, ou seja, seu caráter é santificado. Ela está vestida de justiça, seu caráter é puro, suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Sua justificação é puramente pela graça soberana de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Uma vez salva, a salvação é desenvolvida e pode ser perdida, pois o nome da pessoa pode ser riscado do livro da vida. A noiva do Cordeiro é santa, fiel e espera pacientemente pelo fim do intervalo e ansiosa tem a certeza da vinda do noivo. Quando o período do intervalo chegar ao fim, o noivo virá para receber a sua noiva, acompanhados por anjos de glória. Então, a festa de casamento começará. Podemos comparar com a festa do Purim. Apocalipse 19:7 fala desse momento glorioso. O Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, ou seja, ele conta a mesma história várias vezes, porém em cada uma delas a narrativa vai ficando mais intensa, mais clara e mais detalhada. Os capítulos 17, 18 e 19, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nesse final que é importante, tá bom? Os capítulos 17, 18 e 19 formam a 6ª sessão paralela do Apocalipse. Perceba o contraste tão característico desse livro. Nos capítulos 17 e 18 temos a descrição da queda da Grande Babilônia, a mãe das meretrizes. É a religião do anticristo, onde está a essência do calvinismo. É a parte de ferro dos pés da estátua. Já no capítulo 19, essa descrição continua com os detalhes de 2 banquetes. Apocalipse capítulo 19 fala de 2 banquetes. O banquete de casamento entre a noiva e o cordeiro, versículos 1 a 9, e o banquete da queda da prostituta e dos agentes do dragão, versículos 17 e 18. Para entender o que vai acontecer com os principais agentes do dragão, assista o vídeo que tem por tema Desdobramentos, que foi postado no dia 2 de julho de 2023. Se você quiser saber exatamente o que vai acontecer com as 2 bestas em detalhes, porque Deus decretou datas, no reino espiritual Deus já bateu o martelo, não adianta mais orar pelas 2 bestas, não tem mais jeitos, e o que vai acontecer com elas está revelado por Deus, registrado, está no vídeo como prova, porque foi Deus que mandou fazer aquele vídeo, com o tema Desdobramentos, foi postado no dia 2 de julho de 2023, até o dia de postar Deus falou, e eu postei, está lá no canal para provar. Você só tem como entender isso tudo que eu estou falando aqui se você voltar lá e ver também isso, tá certo? Porque é como se fosse um complemento do que eu estou explicando aqui. Fala do juízo divino, das 2 bestas. De um lado vemos o céu em grande exultação, participando das bodas do cordeiro, e do outro vemos um grande terror, com as aves sendo convidadas a comerem a carne dos adoradores da besta e dos demais que se opõem a Deus e ao seu projeto. As aves devoram as carnes de todos que foram seduzidos pela prostituta, que é a religião corrompida. Essa grande prostituta é a religião calvinista, é o calvinismo dentro de uma igreja, que antes era uma igreja saudável, sadia. O calvinismo é contrário ao cristianismo bíblico. As ideologias são contrárias, eles mancham o caráter de Deus, eles distorcem o caráter do próprio Deus. Inclusive, deixa eu falar aqui mais uma experiência, também de noite, de ontem para hoje, pouco antes do sonho, eu orei antes de sonhar, eu deitei, né, e senti aquela paz no meu coração, eu sentia Deus querendo desabafar para mim. E isso é um mistério de Deus, segredo do coração de Deus. E eu sentia claramente o desabafo de Deus. Assim, eu vou dizer mais ou menos como era. Deus estava pensando isso, e eu sei o que ele estava pensando, porque ele estava compartilhando comigo. Era bem assim, durante muito tempo eu me calei. Deus falando isso. Durante muito, muito tempo eu me calei. Mas eles distorcem o meu caráter. Eu assumo o que eu faço, eu assumo o que eu sou.
Eu tomo vingança, eu sou zeloso, eu sou um Deus amoroso. E começou a falar as características dele, me falar exatamente como ele é. Deus estava sentindo porque pessoas durante anos mancham o caráter dele. O calvinismo, os calvinistas que defendem com unhas e dentes, que falam mal de Deus, que afirma que Deus fez gente para mandar para o inferno e tirou a oportunidade da pessoa, que afirma que Deus faz acepção, que aqueles que pontua, que coloca como se Deus fosse um caráter mau, um tirano, um déspota. É assim que eles colocam a imagem de Deus. Deus começou a desabafar para mim, dizendo como ele sentia ouvir isso durante anos e anos. E o calvinismo se espalhou como uma doença terrível. Terrível, porque quem está lá e não enxerga é porque o diabo cegou o entendimento mesmo, prendeu a mente, prende a mente, cega o entendimento como se tivesse os 666 na testa mesmo e a pessoa não consegue ver. Mas é terrível, terrível, terrível. E por isso que Deus decidiu intervir. Deus quer fazer cair por terra todo engano. Ele quer a palavra dele. O avivamento, gente, depende de reforma. Depende de voltar-se para Deus, voltar para a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. O avivamento só vai acontecer com reforma, gente. Em Daniel 2 está lá a profecia. Daniel é um falso profeta, você acha que é? Porque ele que escreveu Daniel 2. Eu só estou explicando o significado. Ele fala lá em Daniel 2 que o vento bateu e levou todas as partes da estátua. Não fala que ficou o dedo do pé, que ficou o joelho, que ficou as pernas, não. O vento levou todo, só ficou a pedra. Só a pedra, e a pedra crescia. Deus vai destruir o reinado dos homens, tudo que diz respeito ao reinado dos homens. Porque os homens estão caminhando de mal a pior. Os homens estão governando mal. Tem mais erros do que acertos. Absurdos, absurdos em muitas, muitas igrejas evangélicas. Fugiu o controle de alguns líderes, em algumas já fugiu o controle. Um absurdo, a inversão de valores. Depende de reforma, as pessoas têm que conscientizar. E mais, o milagre só começa junto com o avivamento. Porque é uma igreja avivada que faz diferença. Um povo avivado é que fala com o amor de Deus, é que prega com sinceridade, é que vai querer fazer a obra. Precisa mesmo, é uma necessidade urgente do avivamento, você entende? Ou você acha que é possível Deus avivar uma seita? Você acha que Deus aviva uma seita? Claro que não. Antes tem que corrigir tudo que está errado e depois vem o avivamento, é assim. Enquanto a noiva é honrada, vamos continuar lendo o texto aqui, né? Enquanto a noiva é honrada, a prostituta é julgada. Eu vou te pedir licença só um tempinho, que eu vou tomar um pouquinho de água, vamos continuar já aqui. E para ver também se para esse barulho. Ah, já parou. Esse barulhão. Então vamos continuar o estudo com barulho mesmo? Vamos. Aí eu acho que tem alguém usando assim, algum aparelho aqui na vizinhança, fica esse barulhão. Mas vamos com barulho mesmo, né? Tá repreendido todo um empecilho em nome de Jesus. Enquanto a prostituta diz ai, a igreja diz aleluia. Eu falo aleluia, glória a Deus, porque esse contraste está retratado nos pés da estátua em Daniel capítulo 2. A parte honrada é a parte de barro e a parte destruída é a parte de ferro. O governo humano vai virar pó antes de Deus determinar que se implante a pedra. As bodas do Cordeiro durará para sempre. A comunhão sem igual entre o Redentor e seus redimidos nunca mais terá fim. Esse é o momento da grande vitória do Cordeiro de Deus. É o clímax da história. Uma história que começou com a noiva sendo escolhida em Cristo desde a eternidade. Durante toda a dispensação do Antigo Testamento, essa grande festa foi anunciada. Então Jesus veio, pagou o dote e comprou sua noiva. Agora resta apenas este momento tão esperado, onde haverá a completa realização de todas as promessas de Deus. O mundo voltará às suas origens, semelhante ao Éden antes da queda. O mundo será semelhante ao jardim do Éden antes da queda. Ou no período da restauração de todas as coisas. Muita coisa vai mudar mesmo no planeta Terra. Deus escolhe amigos que queiram colaborar com Ele, pois teremos muito trabalho pela frente. As bodas do Cordeiro devem ser o momento mais aguardado por todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Independente da posição escatológica adotada, apesar de haver diferentes opiniões, a verdade é que essa festa não será cancelada. E esse grande dia chegará. O Purim de Esther será um tempo que o noivo virá e separará as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. E você está preparado para este momento?
De qual banquete você participará? Você está preparado para esse momento? Você vai participar da ceia das aves, dos abutres ou do banquete do casamento do Cordeiro, do banquete de Deus? Então, foi o texto que eu fiz, né? Sobre isso, gente, como eu te falei, Cléia, seu pensamento é diferente sobre o arrebatamento. Como eu disse, tem 3 ou 4 interpretações, eu respeito todas. Sobre esse tema, Deus nunca me falou em detalhes. Sobre um capítulo da Bíblia, sim. Isso aqui ele falou, já pra mim, eu já até falei várias vezes isso. No mesmo dia que ele falou pra mim a vida de Esther, a história de Esther, fazendo uma comparação, ele me falou algo. Em Apocalipse capítulo 19, o mistério de Deus, que só pra mim, ele revelou pra mais ninguém na Terra. Por que eu sei disso? Porque ele falou pra mim que está revelando só pra mim aqui. E eu posso afirmar com toda certeza pra você que Apocalipse capítulo 19 não está falando de um retorno visível e palpável. Você não vai tocar em Jesus em Apocalipse 19. Aqui está falando de um cenário. Esse cenário fala do desfecho da batalha do Armagedon, a vitória de Cristo e dos seus remanescentes. E aqui a ação, a atuação de Jesus, assim como na pedra de Daniel Deus, foi essa mão aqui que escreveu a pedra, como eu já provei nos vídeos aqui. Eu tenho um documento registrado em fórum, minha assinatura, a data, que eu escrevi com essa mão a pedra. E muita gente acha que do período da pedra Jesus estará entre nós. Está, claro que está, mas é espiritualmente, certo? Em Daniel 2, aqui em Apocalipse 19, existe uma intervenção de Deus no mundo espiritual, certo? Mas você não vai ver e tocar em Cristo. É por isso que isso me faz acreditar muito que esse retorno visível será depois desse grandioso avivamento. Eu acredito assim, mas não posso dizer com toda certeza, porque períodos, datas de retorno de Cristo, ele nunca revelou para ninguém. Sobre datas, Deus já revelou outras coisas para mim. Datas de outros acontecimentos. Quando Deus bateu o martelo. Quando Deus decretou o lago de fogo para as bestas. Deus ministrou para mim datas já de coisas. Mas de retorno de Cristo, não. E a profecia das 70 semanas não está falando de data de retorno de Cristo. Depois, quando terminar as 70 semanas, começa o período das bem-aventuranças. A pedra vai crescendo. Apocalipse capítulo 21, novo céu e a nova terra, que é essa conexão das pessoas com o próprio Deus, a Nova Jerusalém. Então, tudo isso, a linguagem é metafórica, mas acontece muita mudança no planeta Terra. O novo céu é a nova terra, o planeta todinho. Então, o sonho de Deus é um sonho para o planeta Terra, mudança na Terra. Porque não é só uma cidade que precisa de mudança, não é só um país, é o mundo todo que está em caos. O mundo todo precisa de ajuda. A injustiça está muito grande, tem muitos pecados acumulados. E Deus, ele está triste, porque Deus é santo e perfeito e não enxerga o pecado como algo normal e aceitável. Você entende? Deus abomina. Então, Deus é um Deus de amor, mas também de justiça. Inclusive, Deus ministrou para mim que é possível perder a paciência. Nós sabemos que Deus é longânimo, mas você sabia que Deus perde a paciência? A prova disso é as 7 taças da ira. Quando 7 taças enchem de ira, significa que a paciência se esgotou. Aí, uma após outra, Deus manda derramar. Então, você veja que é longânimo, mas chega a um limite, entende? Deus, ele abrindo o coração dele para mim, me contando sobre ele, o que ele estava pensando. Deus ficou muito triste com essa quantidade de heresias espalhadas durante todo esse tempo. E uns até hoje ainda insiste em dizer que é impressionante como tem uns que ficam obcecados pela ideologia de Calvino. É impressionante. Mas tem preço, porque estamos num período de juízo. Deus está julgando tudo. Pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. O livro da vida é o livro das obras, dos aspectos comportamentais. Então a pessoa mesmo escolhe o lago de fogo. A pessoa escolhe ficar distante de Deus, a morte espiritual. A pessoa escolhe, entende? Agora eu vou desligar só um pouquinho, eu quero fazer uma oração e compartilhar só mais uma coisa com você, tá bom? Vou beber mais um pouquinho de água. Eu quero te pedir desculpas pela minha voz rouca. Eu tô com essa voz rouca, né? Gripada demais. E esse barulhão aqui na rua, também mosquitos, moscas. Aqui em Irecê tá muito calor mesmo. Eu tô suada, olha, tá muito calor. Estava frio demais e mudou de repente o clima. Tá muito calor, então tem uns mosquitos, moscas. Fica esse barulho que incomoda um pouco o vídeo. E esse barulho aqui no vizinho, porque está reformando a casa aqui. Aí essa pancada, barulho está reformando a casa aqui do lado.
Eu peço desculpas por isso, mas vamos continuar o vídeo mesmo assim, né? O importante é obedecer ao Senhor. Deus colocou no meu coração que era para fazer um vídeo comparando as bodas do Cordeiro com a festa de Purim. Eu acho que ficou claro aqui. Na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, vem os textos já prontos. Inspirado em Apocalipse 19:9, vem um texto assim: a grande festa. Para entender melhor assim as bodas, ó. Uma das festas mais aguardadas na vida é a do nosso casamento. Todos nós sonhamos com esse dia e o preparo para ele é planejado com bastante antecedência, geralmente com o auxílio de profissionais que se especializaram nesse ramo de negócio tão requisitado. A começar pela escolha da data, do local, dos convites e convidados, seguida pela escolha do vestido, do calçado, do véu e da grinalda, do buquê de flores, do salão de beleza, dos arranjos da igreja, dos músicos, do fotógrafo, dos padrinhos e das daminhas de honra, do buffet, do cardápio para a festa, tudo tem que ser cuidadosamente planejado para que a festa se torne um dia inesquecível. Somente quem já se casou pode avaliar o que todos esses preparativos representam e como eles são importantes para que tudo se torne motivo de alegria e de gostosas recordações. Uma grande festa está sendo preparada no céu. Será a mais aguardada, ansiada, fabulosa, importante, gloriosa e emocionante festa jamais realizada em todo o infinito universo de Deus. Será o dia em que o noivo, Jesus, receberá a sua noiva, a igreja, que ele veio conquistar aqui nessa terra. Esse será o dia em que ele receberá o seu reino e será coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, finalizando o seu ministério intercessor e iniciando o seu reinado eterno. Você pode fazer parte dessa festa, afinal, se você pertence a Cristo, não pode ficar fora dela. Para que isso não aconteça, mantenha sua lâmpada acesa, conforme Jesus nos aconselha na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, do 1 a 10. Porque a festa não vai ser a mesma se você não estiver lá. A festa não será a mesma se você não estiver lá. Eu vou compartilhar agora algo que aconteceu há muito tempo, Deus colocou no meu coração para compartilhar. Inclusive, nesse momento aqui que eu estou fazendo o vídeo, Deus me fez lembrar 2 vezes dessa experiência. Ele quer que eu conte e vou contar. O Pequena Luz, o projeto Pequena Luz, que representa a pedra que caiu nos pés da estátua, eu já implantei ele em uma igreja na cidade de Irecê, por aproximadamente uns 4 meses só, porque foi com a equipe Avivar, as professoras da Avivar, e elas, cada professora da Avivar faz parte do trabalho nas suas igrejas. Porque a Avivar contrata a professora presbiteriana da Batista, da Assembleia de Deus. Eu não olho para placa de igreja, eu não sou presa a placas de igreja. Se não for uma seita, na Avivar contrata, entende? Então, cada professora era de uma igreja diferenciada, estava ocupada, e eu pedi um tempinho para dar início ao projeto Pequena Luz. Eu, como coordenadora, a fundadora do projeto, que eu escrevi tudo do projeto, e a equipe é uma equipe já treinada, porque na Avivar a metodologia já é assim, resgate de valores bíblicos e cristãos. E o Pequena Luz tem muito isso também, né? E aí eu fiz o projeto todinho, convidei essas meninas. Nós implantamos em uma igreja evangélica batista na cidade de Irecê. A igreja pagava o aluguel de salinhas em anexo ao templo. Só o aluguel das salinhas, todo o restante foi eu. As cadeiras levava da Avivar, os materiais eu peguei tudo na Avivar, a escolinha particular tem de tudo. E as professoras da Avivar, porque no meu pensamento eu ia dar continuidade ao trabalho com a equipe de lá, eu ia treinar a equipe de lá, mas não tinha ninguém lá para trabalhar. Eles queriam o trabalho, mas não tinha gente para trabalhar. E o Pequena Luz depende de canudo, eu não olho para canudos não, o que eu observo mais é o testemunho de vida cristã, entende? O caráter da pessoa, o testemunho de vida cristã. Canudo eu realmente não olho, porque eu sei que Deus também não olha para canudo, eu não olho não. Nem para Avivar eu não considero canudo de ninguém. Na seleção para Avivar é o caráter, o temor a Deus da pessoa, o testemunho pessoal, é isso que eu olho. Na minha avaliação é assim. Então foi assim, né? E o que aconteceu, que é o que eu quero te contar. Nós fizemos, o projeto foi assim, e eu estava na sala da minha casa aqui, com folhas de rascunho pelo chão da sala, tá? E uma caneta, escrevendo e elaborando as tarefinhas do projeto Pequena Luz. No projeto tem tarefinhas para as crianças. Eu trabalho com as crianças de 2 aninhos até o 5º ano do ensino fundamental, até 12 anos no máximo. Mais de 12 anos eu não tenho experiência nenhuma. Então eu estava elaborando tarefinhas, os bloquinhos de atividades, eu elaborando em rascunho, estava todas as folhas espalhadas no chão da sala, eu lembro como se fosse hoje, porque me marcou. E aí eu ouvi um barulho na sala, eu estava sozinha em casa, eu ouvi um barulho, fiquei assustada. Eu já contei essa experiência para 3 ou 4 pessoas. E tinha uma cortina marrom na parede. Não tem janela, na parte sem janela, era só como
decoração, era decorativo. Eu coloquei a cortina marrom, tinha um sofá na frente e eu estava no chão, escrevendo no chão mesmo, nas folhas de rascunho no chão com essa caneta. Aí eu vi o barulho, bem na hora que eu estava elaborando as tarefinhas do Pequena Luz. Um barulho me incomodou, eu olhei para um lado, olhei para outro, não vi ninguém. E eu senti uma sensação ruim, senti uma sensação ruim, como se estivesse sendo observado por alguém, entende? Olhei para um lado, para o outro, não vi ninguém. Presta atenção, eu só estava elaborando as tarefinhas do Pequena Luz. Quando eu senti um vento frio e fiquei assim toda arrepiada, mas não é arrepiada no sentido de uma coisa boa, arrepiada no sentido de uma coisa ruim, uma coisa repulsiva que estava perto de mim. Quando eu olhei para a cortina, aquela parte marrom, eu senti um demônio me olhando, me observando, eu elaborando as tarefinhas. Olhando com o olho assim, eu não vi a forma dele, eu senti. Eu tenho um discernimento espiritual, uma sensibilidade muito grande. Meus olhos acompanham algumas coisas assim, eu posso sentir. E aí, eu senti isso e eu vi, ele me ameaçou de morte. Aquele demônio que estava parado perto daquela cortina veio fazer barulho para tirar a minha concentração, porque eu estava elaborando as tarefinhas do Pequena Luz, só as tarefas. Presta atenção no que aconteceu. E ameaçou de morte. Eu ouvi a voz saindo daquele espaço da cortina, onde eu sentia aquele ser ali, falando assim: eu vou te matar. Com todas as leis, me ameaçou de morte. Eu fiquei um pouco assustada na hora, e depois repetiu: eu vou agora, mas eu vou voltar e eu vou te matar. Ameaçou de morte. E depois saiu, eu senti aquela coisa se afastando, saiu da sala. Depois eu deixei as folhas lá pelo chão, assustada, comecei a caminhar pela casa, oração de guerra, repreender em nome de Jesus. E eu sei que atrapalhou a minha concentração de elaborar as tarefinhas, porque eu preciso de concentração para elaborar o enunciado, criar os modelos de tarefinhas. Enfim, essas coisas que eu faço, eu preciso de concentração. Tive muita dificuldade em me concentrar para voltar a fazer as tarefinhas. E depois eu fui pensar: meu Deus, era só tarefinhas. Eu estava elaborando tarefinhas do projeto Pequena Luz. Com o tempo foi passando, eu fui entender, gente, para que você tenha uma noção de quanto esse projeto é importante. O inimigo queria atrapalhar para não fazer as tarefinhas. E eu estava executando o projeto Pequena Luz na época, nessa igreja que eu te falei, que eu fiz por 4 meses. E aí depois eu orei a Deus, quando a irmã me aconselhou a registrar em fórum o documento do Pequena Luz. Ela me falou: Cléia, registre, muita gente pode querer roubar, vender, comercializar. E eu falei: minha querida, foi Deus que ditou para mim. O autor é Deus. Ele disse: Cléia, mas tu assina o teu nome. Porque na Bíblia não tem Mateus, Marcos, Lucas, João, não tem a assinatura de cada um. Deus é o autor, minha querida, mas ele deu foi para você. É importante registrar. Eu senti paz no aconselhamento daquela irmã e fui registrar. Depois que eu registrei, alguns dias, Deus ministrou para mim. Eu com um documento em mãos, eu tenho um documento para provar hoje, que tudo isso aconteceu mesmo. Eu tenho um documento em mãos e aí Deus ministrou assim para mim, que ele sabia que necessitava de um grupo grande de pessoas para implantar o Pequena Luz de forma organizada. Mas ele queria, porque eu precisava do documento para testemunhar. Era só para existir o documento para testemunhar. Porque Deus é quem mais sabe do quanto precisa muita gente, entendeu? Eu sou a fundadora, a coordenadora pedagógica, eu sei tudo do projeto. Mas precisa de professores, auxiliares, de pastores que apoiem, que abracem a ideia, que pode ter certeza que é difícil. Envolve evangelismo, discipulado infantil, ação social, acaba envolvendo a igreja toda, a reforma, porque é para organizar tudo. É assim, o projeto é assim. E como é que eu consegui pensar nisso tudo? É a sabedoria do próprio Deus, gente. Não vem de mim mesmo, não, sabe? Toda glória a Deus. Na época que eu escrevia, eu chorava, eu falava para algumas pessoas, sabe? Quando começou o Pequena Luz, foi com 150 crianças, cheia a salinha. Eu elaborei uma ficha estratégica de matrícula para encher essa ficha cheia de crianças. Eu sempre optei por buscar crianças carentes, evangelizar crianças carentes. Eu sinto muita dor, misericórdia. Chega meu coração doeu, ver uma família passando necessidade, sabe? Eu quero fazer algo mais. E assim, o Pequena Luz também é ação social, não cobra nada, é tudo de graça. O Pequena Luz em igreja não pode cobrar nem um centavo, porque eu não deixo. Eu sou autor e tenho o direito de não deixar. Nós podemos pedir ajuda a empresários, pode, se precisar, se não tiver como, pode pedir. Mas cobrar das famílias carentes ou cobrar mensalidade não pode. Na Avivar tem mensalidade, porque a Avivar funciona como escolinha particular, você entende? Tem que pagar o aluguel, tem que pagar os professores, porque tem que trabalhar muito tempo. Uma professora da Avivar não tem tempo de trabalhar na Avivar e uma loja em outro lugar. Então precisa do dinheiro. E como não é um trabalho voluntário, nós não pedimos ajuda a ninguém, financeira a ninguém, tem que ter uma mensalidade, mas é tudo mais em conta, né? Avivar os livros mais baratos, tudo é mais em conta, já para dar oportunidade às pessoas mais pobres. E a Avivar funciona modelo escolinha particular, é diferente do que
aplicar o projeto Pequena Luz em igrejas. Não pode cobrar um centavo, porque eu não concordo mesmo. E como eu sou autora, eu tenho o direito disso. Então, só para te falar, para você ter uma ideia, se só elaborando tarefinhas do Pequena Luz, aquele demônio me ameaçou de morte, eu vivi essa experiência. Isso aí eu falei com meu esposo, eu cheguei a falar, não sei se ele se lembra. E para outras pessoas também, que eu sempre tenho as amigas mais próximas, que eu confio mais e que eu compartilho algumas coisas. Principalmente quando uma chega para mim para compartilhar um sonho que teve, um sonho profético, alguma coisa assim. Tem gente que sabe que Deus me deu esse discernimento e vem até mim. E aí eu explico o significado, oro com imposição de mãos. Eu oro com imposição de mãos pelas pessoas. E assim, quando o sonho não significa nada, Deus me dá o discernimento também, não é nada. Só quando tem uma simbologia, Deus me dá o discernimento daquela simbologia, entende? O dom de discernimento de espíritos faz isso, te ajuda a entender. Por exemplo, quem tem o dom de discernimento de espíritos e uma pessoa fala em línguas inspirada por demônios, dá para identificar que ali é demônio, porque demônio imita o dom de línguas também. E é quase idêntico, a pessoa só sabe com o dom de discernimento de espírito. Como Deus me deu esse dom, eu consigo compreender os acontecimentos na Avivar, quase tudo que acontece. Deus me dá o discernimento claro, eu entendo, e aí eu vou conduzindo o trabalho dessa forma, né? Amadurecendo mais, crescendo, aprendendo, e cheia de falhas, como qualquer ser humano. Então, eu estou aqui para compartilhar isso, testemunhar isso, glorificar o nome do Senhor, entendendo que é vontade do Senhor, que esse testemunho fique gravado aqui, porque esse testemunho vai glorificar o nome do Senhor e mais ainda quando começar esse avivamento, porque essa história da cidade de Irecê e da Avivar é o cenário profético do avivamento. Quando começar, aí sim será o reboliço santo, e vai valer a pena mesmo compartilhar, vivenciar, participar, colaborar com Deus, amém? Então, eu vou desligar só um minutinho, tomar um pouquinho de água e nós já vamos orar, tá bom? Vamos orar juntos. Eu pensei em orar também por Regis Danese, acho que é Danese o nome dele, Regis Danese. Ele sofreu um acidente de carro muito grave e a família estava pedindo oração. E eu senti de incluir nas nossas orações aqui nesse momento. Se você concorda comigo, vamos orar juntos? Senhor Deus, Pai bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, nesse momento eu quero agradecer por tudo o que estudamos aqui, por tudo que foi compartilhado, as experiências, os sonhos, o significado do sonho. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar o coração de cada pessoa, Senhor, que está acompanhando esse vídeo ou que vai acompanhar depois. Que o Senhor venha levar onde o Senhor decidir, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que esse testemunho deve ficar gravado no canal da Escolinha Vai Direcer para glorificar o Teu nome. Sei também que a minha responsabilidade e compromisso é narrar os fatos, contar a história com verdade, com clareza e com temor ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus lapsos. Perdoa, Senhor, a minha resistência em gravar o vídeo falando sobre as bodas do Cordeiro. Eu entendo que é vontade do Senhor, mas naquele momento eu não entendia, naquele momento eu não queria fazer. E eu te peço, me perdoe em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero ser sensível à tua voz, eu quero agradar o teu coração, eu quero fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor. Dá-me sabedoria e graça em nome de Jesus, não somente a mim, a todos nós. Abençoe e proteja a minha família. Eu rogo a Ti, eu oro a Ti pela vida de Regis Danese. Deus, ele sofreu um acidente muito grave. Está cercado de amigos, de irmãos, dos seus familiares. Mas eu te peço em nome de Jesus que fortaleça o coração de cada um. Nesse momento de dor, que o Senhor venha fortalecer o coração de Regis Danese. Que o Senhor use, Senhor, as enfermeiras, os médicos, as pessoas para tocar nele. Toca, Senhor, com o teu toque de cura, em nome de Jesus. Oh, Deus, venha curar. Deus, que a saúde dele venha ser completamente restaurado e que ele venha testemunhar para a honra e glória do teu nome, porque foi gravíssimo o que aconteceu com ele, e eu creio que foi um livramento do Senhor, porque ele está vivo para contar a história, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, cura, restaura, protege, fortalece a família de Regis Danese em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que leva a tua palavra, que prega a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ouvi um barulho forte ali na porta da frente. Acho que não é ninguém não, vamos continuar orando.
Deus bendito, Pai santo, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu peço a cobertura do teu sangue, Jesus, sobre a minha vida, a vida do meu marido, das minhas filhas Brena e Gabi, dos meus netinhos, minha mãe, meus irmãos, as professoras da Avivá, as crianças. Oh Deus, os pais dos alunos, livra de todo mal em nome de Jesus. Oh Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, toma em tuas mãos a vida de cada pastor, de cada missionário, de Irecê, da Bahia, do Brasil. Deus, tenha misericórdia, aviva a tua obra no meio dos anos. Deus, desperta o nosso coração para orar mais por avivamento, clamar mais por avivamento, em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, que eu possa orar mais, clamar mais, jejuar mais, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos. Deus, que possamos incentivar o povo a buscar o avivamento, pois o avivamento é a única saída para o Brasil e para o mundo. Oh Deus, em nome de Jesus, prepara os corações. Senhor, um povo avivado faz diferença. Um povo avivado prega, Senhor, com coragem, com ousadia. Oh Deus, em nome de Jesus, aviva, Senhor. Enche nosso coração de fé e esperança. Derrama sobre nós os dons espirituais. Capacita-nos para compreender o lado espiritual. Que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Deus, em nome de Jesus, que possamos enxergar como o Senhor enxerga. Dá-nos o discernimento. Eu quero rogar a Ti de uma maneira toda especial nesse dia pela vida de Lico. Faça com que as escamas caiam dos olhos em nome de Jesus. Oh Deus, que Lico venha contar a vitória, o testemunho dele em nome de Jesus. Dá dons espirituais a ele, Pai, conforme eu te pedi ontem, conforme eu te peço hoje, conforme eu vou continuar te pedindo. Deus, que ele vivencie experiência contigo, porque quando a pessoa vivencia, a pessoa aprende de fato e de verdade. É diferente de ouvir o relato de outra pessoa. Deus, que Eliomar vivencie experiência profunda contigo. Ó Deus, revela-se para Eliomar em nome de Jesus. Deus, mostra-se para Eliomar em nome de Jesus. Revela-se ao meu marido, Pai, em nome de Jesus. Liberta ele para a glória do teu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ele venha enxergar todo o erro do calvinismo, em nome de Jesus. Dá discernimento para ele compreender, para ele ler a tua palavra, entender, Senhor, os teus mistérios que está escrito na tua palavra. Dá sabedoria para ele interpretar a tua palavra, meu Deus, de maneira correta. Em nome de Jesus, que o Senhor nos revele a mim, revele a ele, revele os meus irmãos, em nome de Jesus. E eu coloco em tuas mãos a vida dos teus avivalistas, porque o Senhor ministrou 4 nomes e mais um 5, tem 5 avivalistas, porque, Senhor, tinha 6 e o Senhor afirmou, Senhor, que por aqueles 2 não adianta mais orar, que o Senhor não vai ouvir. Oh Deus, tenha misericórdia dos familiares deles, já que não adianta orar pelos 2, eu oro aqui pelos familiares daqueles, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada familiar em nome de Jesus, as crianças, Senhor, os jovens, em nome de Jesus, visita cada coração, aviva a tua obra, chama outras pessoas, Senhor, para estar assim, interagindo contigo, para estar buscando a tua face mais e mais. E eu te peço que o Senhor se apresente a essas pessoas em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor prometeu que o Senhor vai se apresentar à humanidade. Oh Deus, em nome de Jesus, apresenta-se à humanidade. Mostra o teu caráter, a tua essência, Senhor. Que as pessoas venham ter a liberdade de escolher servir ao Senhor e que possam escolher o Senhor, porque se de fato, de verdade, o Senhor apresentar o teu real caráter, a tua essência, muita gente vai se apaixonar por ti. Eu não tenho dúvida, Senhor. Eu não tenho dúvida, Senhor, que quando a pessoa te conhece de fato, de verdade, a pessoa te ama, quer te agradar, quer te obedecer, quer ter intimidade contigo, porque estar na tua presença, Deus, é a melhor coisa. Te conhecer é a melhor coisa, Senhor. Oh Deus, eu te louvo, eu te agradeço pelo dia de hoje, que esse testemunho fique registrado aqui no canal da Escolinha Avivar, e que o Senhor faça chegar, Senhor, no lugar onde o Senhor escolher para chegar. Faça chegar nos teus avivalistas, nos teus servos, naqueles que o Senhor ainda vai chamar, em nome de Jesus. Coloca temor no coração das pessoas, meu Deus, pois está acontecendo o juízo final, a ceia das aves. Tua palavra se cumprindo diante dos nossos olhos, Senhor. Estamos vivendo o Apocalipse e aguardando chegar, Apocalipse capítulo 21, novo céu e nova terra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradar o teu coração até lá. Eu quero agradar o teu coração a cada dia. Por isso eu te peço, me perdoe. Perdoe os meus pecados, minhas criancices, minhas falhas, meus erros, o meu jeito muitas vezes impossível de ser. Me perdoe em nome de Jesus e molda o meu caráter. Eu quero agradar o teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Realiza a tua vontade e o teu querer, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu sigo confiando nas tuas promessas. Eu sigo confiando nas tuas promessas e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha tocar no coração, Senhor, de cada servo teu, de cada serva tua, de cada criança, jovem. Cada um que for ouvir esse vídeo aqui, em nome de Jesus. E que o dia de hoje seja um marco, Senhor, em nome de Jesus. Um divisor de águas.
Oh Deus, usa-me como instrumento de bênçãos em tuas mãos. Perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos meus familiares, perdoe os pecados dos meus irmãos, perdoe os pecados dos moradores de IBC. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Então eu quero expressar aqui todo o meu amor, carinho, consideração. Em primeiro lugar para com o meu Deus, o meu melhor amigo, o Deus perfeito e maravilhoso da minha vida. E também para os meus amigos aqui da terra, porque muita gente eu ainda considero, uns mais, uns menos, não vou ser hipócrita, né? Tem umas pessoas na Avivar mesmo que eu considero demais, que eu converso com frequência, outras pessoas conversam mesmo no Ministério Avivar, na minha família, nas pessoas do meu convívio, tem gente que eu considero mais e que eu aprendo a confiar mais. E não é fácil para mim confiar tanto nas pessoas, porque eu já sofri muitas decepções na minha vida, demais com as pessoas. Com as pessoas eu sofri decepções, e com Deus, Ele sempre me surpreende. Cada dia que passa, Deus me conquista mais, me cativa mais, e em relação às pessoas eu fico mais desconfiada. É assim, eu tenho que ser sincera. Que Deus abençoe, tenha um lindo dia, fique na paz de Cristo Jesus. Eu peço oração para o Ministério Avivar Aderecer, para as criancinhas da Avivar e todas as crianças do Brasil e do mundo. Precisamos reforçar nossas orações para os pequeninos, tá bom?